aí pessoal da Nerd Teens, beleza? Eu sou o Gustavo Trevisan lá do canal Jesus Freaks. Como é que vocês estão? É muito bom pra mim estar aqui de novo gravando mais um vídeo. E hoje eu começo a trazer pra vocês uma série de vídeos, uma pequena série de vídeos chamada Texto Fora de Contexto, onde nós vamos falar acerca de alguns textos bíblicos que são usados em alguns lugares, que são comumente usados fora do seu contexto original, e por isso a gente ouve um monte de balela em cima de balela. Então vamos lá. O primeiro versículo, o primeiro texto que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje é Provérbios capítulo 18, versículo 21, o famoso texto da boca tem poder. O versículo diz o seguinte, o versículo de Salomão diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, né? Quem nunca ouviu aquela mãe, aquela tia, aquela avó, aquele crente falando: não fala esse tipo de coisa que a boca tem poder, você vai trazer maldição pra tua vida se ficar fazendo esse tipo de brincadeira, rapaz. Profetiza coisa boa, que a boca tem poder, que Salomão fala lá em Provérbios que a boca tem poder, então você tem que falar que a boca tem poder e atrair coisa boa pra tua vida, rapaz. O problema desse versículo não é tão relacionado a ele ser usado fora do seu contexto. O problema é um erro de interpretação mesmo. Ele é aplicado um significado a esse versículo que ele não possui. Qual que é o problema? A gente usa esse versículo muitas vezes para sustentar aquela ideia da boca tem poder, né? O que isso significa? Significa duas coisas, essa ideia da boca tem poder. Primeira coisa é que você tem que tomar cuidado com o que você brinca, viu? Se você fizer uma brincadeira do tipo: eu acho que eu vou me matar, quero morrer, brincadeira do tipo: tenho depressão, meu Deus, aquele menino vai morrer. Não faz esse tipo de brincadeira, porque, cara, vai atrair coisa ruim pra sua vida. Aliás, a boca tem poder e isso aí vai acontecer de verdade. Ou então tem um outro significado que é do tipo: profetiza coisa boa, fala coisa boa pra sua vida, assim, sabe? Fala que você vai ganhar na loteria, fala que você vai ficar rico, sabe? Fala esse tipo de coisa, abençoa outro irmão, assim, deseja, porque a boca tem poder e vai atrair coisa boa pra vida dele. Essa é uma interpretação errada do texto. Na verdade é uma interpretação errada acredito que todo livro de Provérbios. O que eu quero dizer é que quando você atribui esse significado espiritual, transcendental para as palavras de Salomão, você corre o risco de interpretar aquilo que Salomão fala em todo o livro de Provérbios de forma errada. Vamos corrigir o problema, né? A Bíblia em nenhum momento sustenta essa ideia do pensamento positivo ou da boca tem poder. Na verdade, isso é uma mera especulação humana que ignora o texto bíblico no seu todo. A questão é a seguinte: o que Salomão está falando aqui, e como ele fala em todos os livros de Provérbios, não é essa questão espiritual, transcendental, de que a língua tem poder nesse sentido mais metafísico, mas ele está querendo nos alertar acerca do tipo de palavreado e de palavras que nós estamos falando, e que essas palavras podem causar efeitos aqui, agora, na vida das pessoas que nos ouvem. Então tem muito mais a ver com um sentido material, um sentido físico, com o efeito que as nossas palavras causam na vida das pessoas, do que esse sentido espiritual todo que a gente inventa. O que o texto sagrado está dizendo é que as nossas palavras têm poder tanto para ofender a ponto de causar morte, tanto para elogiar, para abençoar, para incentivar a ponto de causar vida. Por exemplo, imagina um pai que é grosso, que é bruto, e ele tem um filho e ele trata o filho com grosseria, ele trata o filho com brutalidade, e o filho vem todo feliz: papai, olha o desenho que eu fiz, e o pai ignora porque ele é um ogro. E aí ao longo do tempo, aquele filho vai desenvolvendo depressão, aquele filho nasce um pouco mais fechado, não quer ter amigo, não quer falar com ninguém. Por quê? Porque as palavras do pai tiveram poder na vida do filho, nesse sentido material, a ponto de causar essa morte na vida do filho. Sabe? Claro que morte é um exagero, é uma hipérbole, mas a ponto de causar consequências negativas na vida do filho. Agora imagina um evangelista, um pregador, que ele leva o evangelho para alguém, e aquela pessoa recebe o evangelho no seu coração, ela se converte, a língua do evangelista teve poder para causar vida naquela pessoa. Imagina quando uma pessoa está muito triste e de repente você chega para ela e anima ela com as suas palavras, porque a sua língua tem poder de causar efeitos positivos na vida da pessoa. Essa é a mensagem que Salomão nos dá. O próprio Tiago, no capítulo 3, lá da sua carta no Novo Testamento, ele também nos dá esse alerta. Ele fala de que a língua é um fogo,
de que a língua tem poder, a língua é cheia de iniquidade, é um mundo de iniquidade, de que com a língua o homem pode glorificar a Deus e que com a mesma língua ele pode amaldiçoar os homens, mas em tudo isso ele trata de sentidos físicos, sentidos visíveis, sabe? Ele tá tratando do efeito que a língua pode causar na vida da pessoa e não de coisas espirituais e transcendentais. Outras referências bíblicas que falam acerca da língua nos alertam sobre o perigo que a língua possui, sabe? O perigo de nós usarmos a língua para causar a morte, para ofender, para destruir, ou usarmos a nossa língua para abençoar, para evangelizar, para elogiar alguém. Por exemplo, em Colossenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam responder a todos. Aqui o apóstolo Paulo diz que o nosso falar, as nossas palavras devem ser agradáveis, não grossas, ríspidas, brutas, ignorantes, mas devem ser agradáveis para as pessoas nos ouvirem. Devem ser palavras puras, palavras santas, imaculadas, que não causam morte e efeitos negativos na vida das pessoas. O próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 2,24, ele diz o seguinte: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Aqui Paulo nos ensina de que nós não devemos usar a língua, as palavras para brigar, para discutir, para diminuir as pessoas e mostrar que nós somos maiores e melhores que elas, mas devemos usá-la de forma amável. Ele continua no verso dizendo: aptos para ensinar de forma paciente. A nossa língua deve ser usada para ensinar e dessa forma causar vida. O apóstolo Paulo repete em Efésios 4:29: nenhuma palavra torpe, suja saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui da nossa língua não deve sair palavrão, palavra suja para xingar, para ofender, mas ela deve ser usada para edificação do corpo de Cristo, deve ser usada para edificação daquele que está mal, daquele que está fraco na fé. Ou seja, em toda a Escritura nós vemos esse alerta de que nós devemos cuidar com aquilo que nós falamos, nós devemos cuidar para usar as palavras não para causar morte, não para ofender, para destruir alguém, para xingar, mas para causar vida, para elogiar, para incentivar, palavras afetuosas, amorosas, para abençoar. Lembre-se, o texto de Salomão fala dos efeitos que as nossas palavras causam no mundo presente, no mundo real, na vida das pessoas que nos ouvem. E que tipo de efeito a sua palavra tem causado na vida das pessoas? Reflete aí. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma objeção, manda aqui nos comentários que a gente vai te atender com o maior carinho. Compartilha esse vídeo com a galera, curte, se inscreve aqui no canal. Até a próxima, Deus abençoe e falou!